Olá, senhores, aqui é o professor Edson, seja bem-vindo à nossa próxima aula de física, que hoje será sobre a segunda lei de Ohm. Vamos lá. Então, a segunda lei de Ohm, ela serve para você poder calcular a resistência de um fio. Então, para poder fazer isso, a gente vai levar em conta algumas características desse fio. A primeira característica é esse o L, que é o seu comprimento. Essa letrinha grega aqui, ela é chamada de ρ, ele equivale ao material, ou seja, o material de que é feito o nosso fio. E esse A aqui é a área. Então, se a gente for pegar essas variáveis, a gente tem algumas características aqui, ó, que a resistência elétrica ela é diretamente proporcional ao comprimento do fio, ou seja, quanto maior o nosso L, maior será a nossa resistência. E ela também é inversamente proporcional à nossa área. Quanto maior a área, menor a resistência. Se você juntar tudo isso aqui, você tem que a resistência é igual a ρ vezes L dividido por A. Aí você fala que a resistência é dada por este Ohm, esse aqui é o símbolo grego, nosso comprimento é em metro e a nossa área metros quadrados. A resistividade que eu falei para você, ela é uma constante de cada material, sua unidade é ρ por metro. Para poder facilitar um pouco melhor o nosso entendimento, a gente pode imaginar uma situação análoga a isso aqui. Imagina o seguinte, imagina que esse nosso fio ele vai funcionar como uma pista de corrida. Okay? Uma pista de corrida, em que os nossos condutores serão, por exemplo, os elétrons. A gente sabe que, dependendo do material da pista, ele pode ser uma pista lisa ou uma pista áspera, maior vai ser o seu atrito. A gente sabe que a resistência nada mais do que é uma dificuldade que o elétron tem para poder se movimentar por esse fio. Então, quanto maior a resistência, quanto maior a resistência, quanto maior esse atrito, né? Então, ele tem uma dificuldade maior em se movimentar. A gente tem também que o nosso L poderia ser o comprimento dessa pista. Quanto maior o comprimento, quanto mais esse elétron tiver que andar por esse fio, maior vai ser a dificuldade que ele vai encontrar. E por fim, essa área aqui, ela equivale ao tamanho da nossa pista. A gente sabe que se você tem uma pista larga, uma pista enorme, você tem mais liberdade de movimento, como consequência o fluxo é mais tranquilo, é mais fácil de se movimentar. Então, se você juntar tudo isso, a gente consegue entender melhor essa nossa equação aqui. Então, nosso resistência, o nosso ρ, seria, por exemplo, o material de que é feita essa pista. A gente sabe quanto maior o coeficiente, maior o atrito. L seria o comprimento. E por fim a nossa área aqui, que seria essa dimensão, esse tamanho da nossa pista, ok? Então a resistência de um fio é nada mais é do que ρ vezes L dividido por A. Aqui a gente tem algumas aplicações dos nossos resistores. Então os resistores ele é muito utilizado em nosso dia a dia. Então vamos lá ver algumas aplicações dele. Primeiro é o reostato. O que é esse reostato? Ele é um dispositivo que ele é móvel, né? Que a gente consegue controlar a resistência do nosso aparelho. Então, por exemplo, imagine que você vai tomar banho e está muito frio. Aí você, putz, está frio, a água está fria. Como é que eu faço para aquecer essa água? O que eu faço? Vou lá no meu chuveiro e coloco ele, por exemplo, na função inverno. O que você está fazendo quando você está colocando o botãozinho lá na função inverno? Você nada mais do que está aumentando a resistência do seu chuveiro. Como consequência, a gente já viu que existe o efeito Joule, que é a transformação da energia térmica, da energia elétrica em energia térmica. Então, quanto maior essa resistência, maior vai ser essa energia térmica gerada e a água acaba aquecendo, ok? Então, a gente tem essa função aqui do nosso reostato. A gente tem também a lâmpada incandescente. A lâmpada incandescente, ela tem no seu interior um filamento. Então esse filamento ele é geralmente feito de tungstênio, capaz de suportar altas temperaturas, por volta de 2500 graus Celsius. Só que não pode ser tão alto, que se for alto demais, o nosso filamento ele acaba derretendo e já era, né? Só que o ponto de fusão da nossa lâmpada é 3.500, então tá tranquilo ainda. Então o que acontece? Quando a corrente elétrica passa por esse filamento, quando ele chega na temperatura por volta de 500 graus Celsius, também novamente o efeito Joule que está atuando, ele acaba irradiando luz e a nossa lâmpada acende, ok? Por fim, a gente tem aqui o nosso terceiro exemplo, é o fusível elétrico. Ele é um dispositivo elétrico que ele serve de segurança. Como assim também ele é com base no filamento, né? Esse filamento ele tem uma determinada corrente que ele é capaz de suportar. Chegou naquele valor da corrente, se ultrapassar um pouco o calor gerado por efeito Joule, vai ser a tal ponto que ele acaba derretendo e assim a corrente deixa de passar e o nosso dispositivo desliga. Então esses aqui são alguns exemplos que a gente tem de aplicações de resistores. Um exercício resolvido para a gente ver como é que se usa isso na prática. Então, vamos lá. Dois condutores metálicos, A e B, de mesmo comprimento. Então, a gente tem que a área deles é a mesma, né? A área não, mesmo comprimento, o tamanho.
e constituído do mesmo material, ou seja, o ρ é o mesmo, possui área de secção transversal respectivamente igual SA e SB. Então, a área de um e a área do outro estão em equilíbrio térmico entre si. Podemos afirmar que o condutor A apresenta, em relação ao condutor B, igual massa. Aqui estão nossas alternativas. Então, qual que seria? A massa dele seria a mesma? Resistividade elétrica, resistência elétrica, condutividade elétrica. Então a gente tem aqui que a nossa resposta é a letra B. Por quê? Como se trata do mesmo material, vamos possuir a mesma resistividade elétrica. Então o ρ de ambos é o mesmo. Nosso segundo exemplo. Então o primeiro exemplo foi um exercício teórico, agora a gente vai para um exercício de conta, né? Vamos lá. Um condutor de secção transversal constante. Essa secção transversal é a nossa equivale à nossa área, tá? E comprimento L tem resistência elétrica R. Cortando-se o fio pela metade, então a gente vai lá e corta ele, né? Sua resistência elétrica será igual a. Então vamos lá. A gente tem que, para calcular a resistência, ρ vezes L dividido por A. L é cortado pela metade, então o que a gente faz? A gente pega o nosso L e divide por 2. Então a gente aqui fazendo algumas manipulações, a gente vai ver que a nossa resistência, o nosso R, será igual a resistência inicial dividido por 2, ou seja, ela vai ser a metade. Então, quando você corta o comprimento do seu fio pela metade, a resistência também cai pela metade, ok? Então, aqui a gente tem que a resposta correta é a letra B. Ok, pessoal? Falou!